Os exemplos da aula de hoje são formigas, caranguejos, aranhas, piolho de cobra e lacraias. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os artrópodes. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente, brilhaeduca.com. Agora bora para a aula. O filo dos artrópodes reúne cerca de 80% de todas as espécies de animais conhecidas. Os artrópodes, animais do filo Artrópoda, apresentam apêndices articulados e especializados em diferentes funções. Também se caracterizam pela presença de um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, que é rígido e impermeável. Ele minimiza a perca por evaporação e fornece proteção e suporte para os músculos dos apêndices articulados. Em algumas regiões do corpo, como nas pernas, o esqueleto tem articulações que possibilitam a movimentação. Por causa da sua rigidez, o exoesqueleto não permite o crescimento corporal e os artrópodes precisam trocá-lo periodicamente para poder crescer em um processo conhecido como muda ou equidície. Durante esse processo, o corpo do animal se expande porque um novo exoesqueleto se mantém flexível durante um período. Passado algum tempo, ele vai se tornando rígido de novo. O corpo dos artrópodes é segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns artrópodes, como no caso dos camarões, caranguejos e aranhas, a cabeça e o tórax formam uma estrutura única chamada de cefalotórax. Vários representantes dos artrópodes podem voar. O tubo digestório dos artrópodes é completo, com boca e ânus. E a digestão é extracelular, acontece fora da célula. A maioria das espécies apresenta reprodução sexuada e a fecundação pode ser interna ou externa. Existem representantes do filo Artrópoda em praticamente todos os ambientes. Eles podem ser divididos então em 5 principais grupos: os crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Vamos falar de cada um deles. O grupo dos crustáceos inclui representantes como camarão, siri, caranguejo, craca e lagosta. Os tatuzinhos de jardim e alguns caranguejos também são exemplos de crustáceos que vivem em ambiente terrestre. O esqueleto de muitos crustáceos contém carbonato de cálcio, que forma carapuças duras, como a dos siris e a dos caranguejos. O corpo vai se dividir em cefalotórax e abdômen e possui 5 ou mais pares de apêndices, além dos 2 pares de antenas. A respiração dos crustáceos aquáticos é feita por brânquias. A maioria apresenta sexos separados. A reprodução é sexuada, com fecundação interna ou externa, e isso depende da espécie. Algumas espécies incubam os ovos, de onde eclodem animais, ou seja, saem animais jovens semelhantes aos adultos. Na maioria das vezes, os ovos se abrem, eclodem, explodem em larvas que vão se desenvolver em adultos. Agora falando dos insetos, eles constituem um grupo de artrópodes com maior número de espécies. Ocupam praticamente todos os ambientes terrestres e aquáticos de água doce do planeta. O corpo dos insetos vai se dividir em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça possui um par de antenas, um par de olhos compostos ou simples e apêndices relacionados à alimentação, que vão ser chamadas de peças bucais. No tórax existem 3 pares de pernas e asas. A maioria possui 2 pares de asas, mas existem alguns grupos que vão apresentar um único par, como é o caso das moscas, ou também não possuem asas, como é o caso dos piolhos. Sim, piolho é um inseto. A capacidade de voar permite que os insetos fujam dos seus predadores e desloquem rapidamente à procura de alimento. Os insetos apresentam indivíduos com sexos separados. A reprodução é sexuada, com fecundação interna, e a fêmea põe os ovos que vão se desenvolver em novos indivíduos. Em algumas espécies, como no caso das traças, o inseto recém-nascido é uma miniatura da forma adulta. Portanto, o seu desenvolvimento vai acontecer de forma direta. Porém, na maioria dos insetos, o recém-nascido passa por diversas transformações até adquirir sua forma adulta. Esse conjunto de transformações é denominado metamorfose. Você já deve ter ouvido falar lá por causa da borboleta, né? Nesse desenvolvimento indireto, existem 2 tipos de metamorfose, a completa e a incompleta.
A metamorfose completa acontece em insetos como besouros, borboletas, abelhas, formigas, mosquitos e moscas. E o que acontece? Do ovo nasce uma larva de aspecto vermiforme, ou seja, parece um verme, que é bem diferente do adulto. A larva se transforma em pupa e depois de passar por profundas modificações vai originar o adulto. Agora, a metamorfose incompleta acontece em insetos como baratas, gafanhotos e percevejos. Do ovo nasce a ninfa, que é o indivíduo semelhante ao adulto, mas sem asas. E aí a ninfa, então, passa por sucessivas mudanças até originar um adulto alado, ou seja, que tem asas. Agora, o grupo dos aracnídeos é formado por artrópodes terrestres, como é o caso das aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. O corpo dos aracnídeos geralmente é dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax existem 4 pares de pernas, um par de quelíceas, apêndices relacionados à manipulação do alimento e um par de pedipalpos, que são apêndices com diferentes funções nos grupos de aracnídeos. Esses animais não apresentam antenas nem asas. As aranhas e os escorpiões são animais carnívoros e se alimentam principalmente de insetos. As aranhas têm glândulas de veneno associadas às quelíceras. Na ponta dessas estruturas existe um aguilhão utilizado para inocular as presas, ou seja, fazer a presa entrar, e também esse aguilhão serve para secretar um veneno conhecido como peçonha. Os escorpiões possuem pedipalpos bem desenvolvidos, com pinças em suas extremidades, que aí vão auxiliar na captura das presas. O veneno é inoculado por um aguilhão localizado na parte final do abdômen e pós-abdômen do escorpião. Tanto nas aranhas como nos escorpiões, a digestão se inicia fora do corpo, no momento em que as substâncias são lançadas sobre a presa já para capturar. O líquido resultante da pré-digestão é ingerido pelo próprio predador. No final do abdômen, as aranhas possuem glândulas que produzem seda. Associadas a essas glândulas existem pequenos apêndices que se movem e tecem a seda. Entre outras funções, a seda é empregada na construção de teias, utilizada como armadilhas para as presas, na construção de ninhos para a morada desses animais e abrigo para os ovos. A maioria das aranhas e escorpiões tem sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto. Agora, o corpo dos carrapatos e ácaros é formado pela fusão de abdômen e do cefalotórax. Os ácaros podem habitar ambientes terrestres, marinhos e de água doce. Já os carrapatos são exclusivamente terrestres. Existem algumas espécies de ácaros e carrapatos de vida livre, mas muitas espécies são parasitas. Já os carrapatos utilizam as quelíceras para se alimentar dos diversos animais, inclusive de nós, seres humanos. Por causa desse hábito, podem ser vetores de doenças. Algumas espécies de ácaros são herbívoras e atacam plantações, prejudicando a produção agrícola. Existem também ácaros microscópicos associados ao pó doméstico, e aí esses podem causar as famosas alergias respiratórias. Beleza, agora vamos falar dos quilópodes e os diplópodes. Eles são ambientes terrestres que vivem no solo e preferem locais úmidos e sombreados, como embaixo de pedras, troncos e folhas caídas. Esses artrópodes possuem um corpo alongado e dividido em cabeça e tronco. Na cabeça existe um par de antenas e os ocelos, que são olhos simples. O tronco é formado por muitos segmentos, cada um deles com 1 ou 2 pares de pernas. Você já deve ter pensado em alguns representantes deles, né? Bom, os representantes dos quilópodes são as lacraias e as centopeias, essa que você pensou provavelmente. Os indivíduos desse grupo têm um par de pernas por segmento do corpo. As pernas do primeiro segmento do tronco são modificadas em um par de garras, chamadas de forcípulas, que estão associadas a glândulas de veneno. O último par de pernas, o mais longo, não é locomotor e pode ser usado para defesa. Isso mesmo. A maioria das espécies é predadora e captura outros animais invertebrados, usando as garras lá chamadas de forcípulas. Bom, o veneno dos quilópodes não é letal para os seres humanos, ou seja, não é capaz de matar a gente, mas a picada pode doer bastante. Se você já foi picado por algum desses, conta aí se doeu. Bom, agora os diplópodes são popularmente conhecidos
como piolhos de cobra, gôngulos ou embuás. Também tem 2 pares de perna por segmento do corpo, mas diferente das lacraias, que se locomovem de forma rápida, os artrópodes desse grupo se locomovem lentamente. Os diplópodes têm hábitos noturnos e se alimentam principalmente de plantas em decomposição presentes no solo. Os piolhos de cobra não inoculam veneno, ou seja, eles não lançam veneno. Quando são perturbados, ou seja, alguém incomoda ele, esses artrópodes enrolam o tronco. Algumas espécies liberam um líquido que pode ser tóxico e repelente para os outros animais que estavam tentando comer eles. Bom, a aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários um emoji de artrópode para eu saber que você gostou e até a próxima!